Candidato à presidência da OAB de São Gonçalo, e nós vamos dar 10 minutos para o senhor falar sobre suas propostas. Alguém dá 10 minutos para o advogado é covardia, né? E não vai falar sobre propostas. Mas o senhor tem aí 10 minutos para o senhor falar, discorrer sobre o seu assunto, e depois o senhor vai continuar conosco dentro de assunto ligado à comunidade, ligado ao assunto do ir e vir, né? A liberdade de expressão, etc. E eu gostaria, o senhor tem 10 minutos aí para o senhor colocar aí as suas propostas como presidente da OAB de São Gonçalo. Bom dia, ouvinte, bom dia, Nelson e a mesa. E eu quero dizer que agora, nesse instante, eu suplico a Deus os bons fados que me ajudem no meu ordenamento mental. Pois bem, eu começo a minha palavra com a grande epígrafe do nosso patrono, que é Rui Barbosa. Justiça tardia não é justiça, é injustiça. E apesar e malgrado a emenda 45, que fala do prazo razoável da justiça, nós advogados estamos cada vez mais atormentados com a lerdeza da justiça. E esse é um ponto que eu, na minha presidência, eu vou atacar de todos os meios. Evidentemente que eu não tenho a força, não tenho o condão de acelerar o curso processual, acelerar a marcha da justiça. Mas eu posso, através de reclamações, envidando esforços junto às secretarias, junto aos juízes, para que a justiça seja menos lerda. Eu tenho processo lá no escritório de 10, 12, 11, 9, 8 anos que não chegaram ao final. Transitou em julgado, estão lá em Brasília, alguns dos quais aguardando julgamento de agravo de instrumento. E, entretanto, essa lerdeza da justiça se deve a um fator principal. É o número mínimo de pessoal. São poucos os juízes, são poucas as secretarias, são poucos os funcionários. É uma questão de estrutura de pessoal. E, entretanto, o que está ocorrendo é algo muito interessante. Os juízes não se interessam por novos concursos, porque eles estão agregando as funções, o vácuo do judiciário, estão acumulando várias, e com isso eles têm o seu salário aumentado. Dizem até, eu não tenho conhecimento de causa, mas dizem até que alguns juízes chegam a alcançar a cifra meteórica de 180 a 100 mil reais mensais, o seu salário, exatamente por essa cumulatividade. E eles então estão desmotivados a abrir concursos e ampliar o número de juízes, e esse é um dos princípios. Entretanto, exatamente, há um equívoco muito grande. Houve uma reforma processual com cerceamento até de defesa, de recursos, agravo de instrumentos, eles limitaram, e a solução do judiciário não está aí, está realmente na ampliação de pessoal. Doutor Wilson Castro, nós sabemos, eu entrei no judiciário, não sei se o senhor sabe, eu sou escrivão aposentado, né? Eu entrei no judiciário em 74. Em 74, quando eu entrei no judiciário, já tinha no antigo estado do Rio de Janeiro um déficit de 10% dos juízes. Então já se falava que faltavam 35 juízes. Bom, de lá para cá, com certeza, o nosso judiciário ampliou muito, as causas aumentaram o número de processos, é só ir numa vara de processos físicos que a gente vai ver o volume de processos. Agora, hoje, qual seria o déficit de juízo? Porque essa situação que o senhor acaba de difundir aí, com relação à acumulação de cargo, de processo, o juiz hoje está aqui na primeira vara, acumulando com a terceira, com a regional, Itaboraí. Isso realmente, eu acho que com todo respeito, é um desrespeito ao contribuinte,
até porque a justiça hoje é muito cara, a justiça hoje ela cobra antes de dar o seu veredito, né? Então, essa situação, o senhor acha que dá para mudar isso? Dá para mudar, desde que haja o clamor, não é? E com reflexo, com repercussão na mídia. Porque realmente essa história de juiz acumular varas com vistas a um salário mais alto, isso é realmente algo que eu diria até um tanto pornográfico. Sim. Bom, doutor Wilson, uma situação hoje, nós temos, alguém fala, alguns colegas seu diz assim, o processo eletrônico avançou muito, a gente fica confortavelmente dentro do nosso escritório, só folheando o processo e etc, não precisa ir ao fórum, mas na realidade, o gargalo, eu entendo que o gargalo hoje da justiça está entre o cartório e o juiz, justamente por esse fato da acumulação de jurisdição, né, ou de varas, como melhor dizendo, e que isso retarda. Aí o juiz diz assim, eu não posso despachar aqui porque estou acumulando com a vara tal. Bom, e aí com relação a isso, eu acho que o judiciário hoje vem cometendo um grande equívoco de cobrar antes e custar 1 ano, 2 anos, o senhor diz que tem 10 anos, um veredito e uma composição de uma causa, não é isso? É engraçado, eu reportando no Tempo, no foro mesmo de São Gonçalo, nos anos de 70, 60, início de 80, como era prático, era um tanto quanto artesanal, até empírico, mas o advogado tinha livre acesso ao juiz, despachava com o juiz, e ali mesmo, no prédio da OAB, estava o procurador da Fazenda, na expectativa de nos receber, e dava o seu despacho, e com isso o inventário e outras causas, outros processos, fluíam livremente, e sem toda essa parafernália de tecnologia, etc. Que saudade eu tenho da década de 70 e de 80 no tocante. Doutor Wilson, me perdoa, mas eu tenho que falar do meu tempo também de judiciário. Comprei muita fichinha na papelaria Falcão porque não tínhamos material, né? A nossa caixinha de acomodar as fichas era caixa de sapato, né? Então, os advogados já reclamavam do retardo. Só que acontecia o seguinte, o processo tinha a cara do juiz e o processo tinha a cara do escrevente. E tinha a cara do advogado. Eram 3 figuras dentro do processo que se conheciam mutuamente. Então, quando eu vi o Wilson Castro, dizia, seu processo está com o Ministério Público, seu processo está concluído. E isso era uma grandeza. E o senhor às vezes reclamava, não, o processo retarda. O senhor passa aqui semana que vem, que o processo vai estar despachado. Mas só semana que vem? E hoje, dá para falar isso? Semana que vem quando? Mas qual semana? Quando essa semana virá? 10 semanas? 5 semanas? Esse é o complicador da justiça e do consumidor da justiça, doutor Wilson. A esse propósito, o que é sumamente lamentável, foi o advento da banca única. Você não tem a quem cobrar, porque antes da banca única, um escrevente, um serventuário, ele ficava realmente comprometido com aquela causa, com aquele processo, então ele era altamente cobrável. Hoje, banca única, o compromisso ficou difuso. Você não sabe a quem cobrar. É aquela cara que nós não temos mais hoje do processo, exatamente, né? Não é isso? O senhor chegar no balcão e identificava, o processo é de Nelson, o processo é de Maria, o processo é de João, não é isso? E é interessante, o senhor sabia quem era aquele juiz. O juiz ficava 10 anos, às vezes, no mesmo local de trabalho, na mesma vara, e isso havia uma possibilidade de identificação, o que hoje, a velocidade da rotatividade dos juízes hoje é como a internet. O senhor não sabe, a cada 5 minutos está mudando, não é isso? Isso. E contrariando a lei federal que nos protege, é 8.906, há também uma afronta muito grande ao artigo 6º do nosso Estatuto. Você não consegue mais, de maneira nenhuma, ter acesso ao juiz. E nem sequer ao secretário, à secretária, um simples escrevente, auxiliar de secretaria, vem nos atender. Quando que o acesso ao juiz é algo muito prático, porque com a conversa com o juiz, o que acontece? A gente dirimia muitas causas e a coisa fluía.
Hoje você não tem acesso ao juiz, como antigamente, e nem tem acesso, muitas vezes, ao próprio secretário ou chefe de secretaria. Um civil auxiliar que não tem conhecimento de causa é quem vem nos atender. Bom, como nós prometemos, temos 10 minutos ao senhor para falar sobre a covardia, né? O advogado gosta de 10, 20, 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas para falar. Mas, infelizmente, nós estamos disciplinando aqui o nosso programa. Muito obrigado aqui pela sua participação e que Deus te ilumine e te proteja na sua caminhada, já que você quer fazer algo em defesa de uma corporação que hoje é tão sofrida, doutor Wilson. Eu posso falar até, de certo modo, em grego, oxalá que essa utopia se converta em gloriosa tupia, que o sonho se torne realidade e eu venha a ser, apesar de decano, o presidente da 8ª subseção. Muito obrigado, doutor Wilson.